Deus não criou a todos? E Jesus também não veio salvar a todos, como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Então, como fica esse verso diante dessa coisa mística de que Israel é o povo escolhido? Enfim, Deus faz acepção de pessoas? Eu vou ler para você claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer nação, todo que teme a Deus é seu povo, é seu filho. Então, como que fica essa questão desse exclusivismo israelita? Se houve, até quando foi, como foi? Vou mostrar para vocês também. Aqui está a gema da verdade. Que quando Deus chamou Abraão, antes de existir, muito antes, quase 500 anos antes de existir a nação israelita, né? Quando Deus chamou Abraão como seu servo, seu representante na terra, Deus chamou pensando nos gentios. E a partir de Abraão veio Isaac, né, Jacó, as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, surgiu o povo hebreu, o povo israelita. E qual era o objetivo? Por que Deus chamou esse povo, escolheu, preparou? Para anunciar o evangelho a todos. A missão de Israel era ser igreja de Deus, um povo, uma nação e uma igreja. Então eu vou ler para vocês que Deus já tinha em vista os gentios quando chamou Abraão e através de Abraão o povo de Israel. Então, isso aí é muito claro, queridos. Então, até por aí você vê que se Israel em algum momento foi o povo favorecido, e foi, mas eles tinham uma missão de salvar o mundo. Esse foi o objetivo. Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler aqui, Gálatas, capítulo... vamos explorar um pouco mais aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele no mundo, né, que nele crê, não pereça. E aqui, em João, no capítulo 1 e no verso 11, e no verso 12, João capítulo 1, verso 11 e 12, João revela ali que Jesus veio para o que era seu, para o povo judeu, o povo israelita. Mas os seus não receberam. Como nação, eles não receberam a Cristo. Como indivíduos, sim, mas não como nação. Então, ali, a partir dali que eles rejeitaram a Cristo, deixaram de ser nação favorecida por Deus, como escolhidos para levar a missão do Evangelho, que essa missão passou a ser da igreja, né, e ficou na mão dos gentios, principalmente. Mas vieram indivíduos israelitas que fizeram parte dessa igreja, né, mas a maioria gentios. Muito bem. Então, e no verso 12 é claramente revelado, mas a todos quantos o receberam, todos, aí falando de todos no mundo, porque Deus amou o mundo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse aí foi o texto de João, capítulo 1, verso 11 e 12. E aqui em Gálatas 3, no versos de 6 a 8, nós lemos: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Veja bem, a salvação pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E aqui explico o que eu já falei para vocês. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aqui está o texto muito claro, que Deus ele queria salvar os gentios, e o que Deus fez? Tinha que ter alguém para fazer isso, representar a Deus. E Deus chamou Abraão para isso, e finalmente a nação israelita. Então a nação israelita ela já surgiu como um povo escolhido de Deus para pregar o evangelho ao mundo. Então não tem acepção de